Bem-vindos à nossa live da oração da Igreja Cristã da Trindade. Eu sou o pastor Paulo Romeiro, aqui do meu lado, a minha esposa Simone Romeiro. Temos também a participação do nosso filho Adriel, e ele cuida da transmissão e vai também tocar o teclado quando nós cantarmos o hino 139 da harpa cristã, já mais para o final da nossa live. Eu gostaria neste momento de dar boas-vindas a todos vocês, é muito bom ter vocês, e vamos orar neste momento pedindo a bênção do Senhor sobre esta ministração. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós colocamos agora essa transmissão, Senhor, sob a Tua direção, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos nossos corações, venha nos conduzir em toda a verdade, venha ministrar a nós das nossas necessidades, a alegria, o poder espiritual e também as bênçãos, Senhor, espirituais e materiais de que tanto necessitamos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor converta, Senhor, aquele que ainda não te conhece como Senhor e Salvador. Socorra os enfermos, que o Senhor venha suprir as necessidades e falar conosco poderosamente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Neste momento, queremos aqui passar algumas informações muito importantes para vocês. Tem informações? Temos. Então vamos lá. Segunda-feira, dia 7 do mês de setembro, feriado, nós vamos ter uma live toda especial para a criançada. Neste canal, no Facebook da Igreja Cristã da Trindade, a tia Valéria, com o Ministério Infantil, irá transmitir ao vivo uma ministração maravilhosa, um momento muito especial para a criançada. Eu ouvi dizer que vai ter sorteio, né? E além de uma linda história bíblica, de um momento todo especial aí no feriado, para a criançada ter um momento especial da ministração para os coraçõezinhos, Amém. Né? Porque as nossas crianças também têm uma alma preciosa e elas também precisam ser cuidadas nesse sentido. Então não se esqueça, dia 7, feriado, segunda-feira, a tia Valéria Esponhade no Facebook da igreja, nesse canal que você nos assiste agora, às 4 horas da tarde, vai estar ministrando. Às 16 horas, 4 horas da tarde, tá bem? Um evento, uma live imperdível, né? A Valéria e outras pessoas que compõem, não todos, porque não tem como todos participar, estamos aí de quarentena, mas outras participações muito abençoadoras também. E sábado teremos uma live também muito importante, muito especial. Importante. A live da Santa Ceia do Senhor. Nós estaremos juntos novamente para a nossa ceia virtual. Não nos sentimos assim seguros em fazer uma Santa Ceia presencial ainda, mas ela virá. Daqui a algumas semanas, no tempo certo, nós estaremos juntos novamente. Mas por enquanto, a prudência deve reger a nossa vida, não é? A prudência, a vigilância deve reger a nossa vida nessa questão. Então, às 18h30 no sábado, prepara aí o seu pão, prepara também o seu suco de uva para nós participarmos. Quero lembrar que a ceia é para as pessoas convertidas, para as pessoas batizadas nas águas que estão em comunhão com o Senhor, tá bem? Se você não é membro da Igreja Cristã da Trindade e você cumpre essas condições e deseja participar da Santa Ceia conosco, você é bem-vindo ou bem-vinda, tá bem? Vai ser muito interessante, vai ser muito importante. Né? E também quero avisar que todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa live dominical diretamente da nossa sede, aqui na Avenida Fagundes Filho, 55, junto ao metrô São Judas, tá bem? Então, teremos o culto às 10 horas da manhã, com a transmissão ao vivo, e temos também o culto noturno,
e que ele acontece às 18h30, todo domingo às 18h30. Então, 10 da manhã, culto online, e o nosso outro culto no domingo à noite às 18h30. Bem-vindos a estarem conosco, tá bem? Toda terça-feira, 7h30 da noite, reunião de oração, e toda quinta-feira nós temos o estudo da palavra, junto com o louvor, com a oração também. E olha, na próxima semana, na próxima quinta-feira da semana que vem, eu creio que será no dia 10, se eu não me engano é dia 10, né? Farei uma série intitulada O Conhecimento de Deus, com base no livro de um grande teólogo, falecido recentemente, J.I. Packer. E esse livro dele é um clássico, né, da fé cristã. Então eu vou trabalhar em cima deste livro. Já comecei, né, e vai ser uma grande bênção. Mas você não perdeu nada, perdeu só a introdução, e nós continuaremos então na outra semana, na próxima quinta-feira, essa série O Conhecimento de Deus. É muito lindo, é muito importante, tá bem? Venha estudar conosco sobre Deus, né? Quem Ele é, seus atributos, o que Ele faz, né? O seu caráter é maravilhoso, né? Conhecer a Deus é maravilhoso. Então acho que demos os recados. Eu quero falar também do nosso programa de rádio, que é transmitido pela Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado, das 11 da manhã à 1 da tarde. Tá? Então, você pode, até por exemplo, se quiser participar do programa, enviando suas perguntas ou seu pedido de oração. E o número do WhatsApp do programa chama-se Um Toque de Deus, o nosso programa. O número do WhatsApp é 0 operadora 11 97402 1961, tá bem? Então está aí a nossa informação sobre o programa. Também quero falar com vocês sobre as contribuições para a Igreja Cristã da Trindade, né? Nós temos a Igreja Cristã da Trindade, tem suas contas bancárias no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. E é claro que a obra de Deus, ela não vive sem recursos. E tem sido assim desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história. Deus toca os corações, né? Deus move sobre os corações para que participem. Foi assim que as missões modernas se iniciaram e elas se desenvolveram. É dessa forma que a obra da evangelização ela acontece também. Sim, todos nós estamos cientes dos abusos, das manipulações, dos péssimos testemunhos que pastores, bispos e apóstolos hoje fornecem para o mundo e a sociedade, para o mundo evangélico e a sociedade em geral. Lamentavelmente, nosso testemunho diante da sociedade não tem sido positivo, não tem sido bom. Mas eu quero dizer para vocês que no meio de todo esse mar de lama, de maus testemunhos, de escândalos, né, de tanta miséria moral, ética, miséria doutrinária, miséria espiritual, pode ter certeza, e você conhece, tem pastores, e eles não são famosos, né, que servem a Deus de forma sacrificada, né, com renúncia, que estão fazendo um trabalho tremendo para Deus, né, e que não aparecem, né, mas eles aparecem diante de Deus. Então, se Deus tocar no seu coração, junte-se a nós, seja nosso parceiro de ministério. Nós temos muitos desafios pela frente, como melhorar a nossa mídia, terminar a reforma da igreja. E aos membros da Igreja Cristã da Trindade é muito importante, né, a participação com seus dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Tá bem? Deus abençoe em nome de Jesus, né? Deus abençoe. Temos recebido vários visitantes nos nossos cultos e tem sido uma bênção também. Amém? Então, vou passar agora as informações, né? O Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83.830, dígito 6, dígito meia dúzia. No Banco Itaú, agência, só um momentinho, que me deu um branco,
4836. Agência 4836. Conta corrente 16924, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, agência 1374. A operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. Deus recompense você pela participação nesta obra, neste ministério. Que Deus multiplique as bênçãos sobre a sua vida e com certeza a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. Estas e outras informações você pode obter também através do nosso site www.ictrindade.com.br. Devo informá-los também que o nosso curso livre de teologia na FATET, Faculdade Teológica da Trindade, voltará às suas aulas presenciais no dia 8 de setembro, portanto, na semana que vem, na terça-feira. O nosso curso livre de teologia, ele funciona todo sábado de manhã e também na segunda, terça e quarta noite. E você é bem-vindo a estudar conosco. Se você se sente chamado por Deus para ministrar, seja na área da música, seja na área da educação teológica, na área de capelania, seja capelania do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, capelania hospitalar, outros que apareçam, ou mesmo para você dar aula no ensino público ou privado, a disciplina religião hoje torna-se importante também. Então você é bem-vindo a estudar conosco. Você encontrará um corpo docente de excelência. Nós temos vários professores, muitos professores com nível de mestrado e doutorado. Então você encontrará excelência acadêmica. E você, se não quiser estudar a carga toda, todo semestre, porque ele dura 6 semestres, você pode ir eliminando as matérias, disciplinas uma depois da outra. E ali você poderá aprender hebraico, grego, francês. Teremos aula de francês. E o professor tem o francês como sua primeira língua. Ele cresceu já desde criança falando francês, foi sua primeira língua. Muito importante. Você pode estudar sobre a arte da pregação, a arte de interpretar textos, que é a hermenêutica, a teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, muitas questões, teologia pastoral, a ética bíblica. Então tem muitas disciplinas que vão enriquecer a sua vida e será de bênção para você. Amém? Bom, eu também sou professor, além de ser o diretor da FATET, sou também um dos seus professores, Então vocês são bem-vindos a estudar conosco. Acho que devemos ver. Sim, como é que você entra em contato? Olha, de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã, você pode ligar no telefone 0 operadora 11 3539 5619. 3539 5619. E se você entrar no site da Igreja Cristã da Trindade ou no site da própria FATET, a Faculdade Teológica da Trindade, lá você terá essas informações, tá bem? Muito bem-vindos a estudar conosco em nome de Jesus. Outra coisa, o preço é muito módico, você vai se surpreender com o valor da mensalidade, tá bem? Agora com você, meu bem, já dei muitos avisos. Ok, queridas e queridos, bem-vindos a essa noite, que Deus abençoe vocês. Interessante, né? Quando a gente faz a live, a gente sente muita saudade de ver os irmãos presencialmente. Mas quando a gente está fazendo a live, me dá uma sensação assim, eu fico imaginando você aí na sua casa, né? Deus falando com você. E Ele fala, Deus usa coisas que às vezes a gente nem imagina, né? Você vê, diante dessa situação, ninguém estava esperando, ninguém estava preparado, a gente teve que abraçar esse recurso tecnológico, mas através dessa tecnologia estamos nos unindo como corpo de Cristo, né? Sinceramente, é muito bom saber que você está aí do outro lado, nos vendo, mas eu fico assim, é tão gostoso quando a gente chega lá na igreja
e estamos lá para cultuar o Senhor, mesmo com todos os protocolos que precisam ser seguidos agora. A gente não pode abraçar, não pode beijar, mas é tão bom a gente ver as pessoas lá. Aliás, eu quero até agradecer, né, Bem? Vamos, um irmão nos deu essas duas... Esse irmão no domingo ele chegou e nos entregou essas 2 canecas. Eu falei para ele, olha, a gente vai usar na live, né? Só que o irmão estava de máscara. A Simone não sabe o nome dele. E eu, né, com a máscara, né, a gente vê os olhinhos, né? E vê o brilho nos olhos. Gente, isso é tão interessante nessa fase. Mas nós vamos saber olhar e ver. Mas obrigada, querido. Eu falei que nós iríamos usar aqui na live. Deus te abençoe por esse carinho, né, para conosco. E então, queridas e queridos, assim, é muito gostoso, apesar de ir de máscara, da gente às vezes nem reconhecer direito as pessoas, mas é tão gostoso a gente louvar o Senhor ali, com toda essa dificuldade. Eu fico imaginando, Paulo, porque essa dificuldade que a gente está tendo, em nome de Jesus, ela é transitória, ela ela tem um prazo de validade. Mas eu fico imaginando uma pessoa que mora num país onde é proibido buscar ao Senhor e que, sabe, isso pode custar a vida, né? A separação de uma família, prisão, morte. E mesmo assim, valeu a pena. Sim, né? Sim, Então, o corpo de Cristo estar na presença de Deus, e é claro que a gente está na presença de Deus continuamente, Amém. não é só quando estamos na igreja. Sim. Mas estar na igreja buscando a face do Senhor é especial. É maravilhoso. Então, você falou aí de prazo de validade, que isso vai passar e tudo isso. Eu quero aqui comentar algo com cautela. Estava vendo hoje, quando cheguei em casa, à tarde, uma emissora de TV, a CNN Brasil, anunciando nas suas legendas, nas notas ali da legenda, que os Estados Unidos vão vacinar a população no próximo mês, né? Em outubro. E eu fico muito feliz que nós temos orado por que o Senhor nos envie a vacina, ou as vacinas rapidamente, né? Então eu digo com cautela, por quê? Porque não queremos, né, que as coisas sejam feitas com precipitação. Porque tem um ditado que diz que o apressado come cru. Então, nós temos orado por uma vacina 100% confiável, 100% eficaz, ou muito próximo disso, porque geralmente as vacinas não chegam a 100%, mas chegam próximas disso. Uma vacina bem feita, respeitando todos os trâmites, as etapas, né? Então, que Deus nos ajude, né? Foi uma boa notícia, né? Mas espero que isso esteja sendo feito, cumprindo, né, todos os passos necessários para disponibilizar essa arma poderosa para a população, tá bem? Mas tem mais novidades aí vindo, boas, né? Eu não tenho ainda toda a informação, mas quem sabe na próxima semana já poderei comentar com vocês coisas que estão sendo feitas aqui no Brasil e que vai revolucionar a nossa proteção também em relação a este vírus, né? Mas Deus é bom. Continuamos orando com você. Então, quero ler aqui com vocês 3 versículos que se encontram no livro de Salmos, o capítulo 63. É um salmo de Davi, quando no deserto, né, quando ele estava no deserto de Judá. E diz assim, Salmos, capítulo 63, a partir do 1º versículo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Olha que coisa interessante. Eu acho que todos nós, em algum momento, já sentimos sede. Mas não é uma sede, né? Porque assim, se eu tô com sede, durante o programa tem alguns momentos que eu sinto sede, eu pego a minha água e tomo, né? Às vezes eu tô na rua, se eu sinto muita sede,
e não vou chegar rápido em casa, então eu compro lá uma garrafinha de água e tomo, né? Ou se eu estou num lugar, eu vou até um filtro e bebo a água. Então eu posso saciar essa sede. Eu não sei como é que é sentir uma sede no meio do deserto. Eu sei o que é sentir sede no dia de calor. E tenho água fácil ali para eu poder saciar, né? Mas eu imagino que no deserto você não tem ali água disponível o tempo todo. E você tem que fazer bom uso dessa água, né? E é tão interessante que, assim, a gente tem sede e não é sede de um refrigerante, não é sede de um suco, mas a sede da água, que ela desce fresquinha e refresca e mata aquela sede. E é interessante que Davi sabia de deserto, né? Quantas vezes ele teve que enfrentar o calor do deserto durante o dia, o frio à noite. O povo de Israel passou pelo deserto, sentiu isso também, ao ponto de, olha, queremos água e Deus providenciar a água. Mas é tão interessante isso, porque ele faz aqui uma analogia. Olha, minha alma tem sede, mas não é uma sede qualquer, é uma sede que só Deus pode saciar, só Ele, né? E Deus, Ele fez, né? O Paulo já falou isso. O ser humano com vazio dentro já vem de fabricação que só Deus pode preencher. Tão grande Que só Deus pode preencher. Não é as conquistas, sucessos aqui nesta vida que preenche aquilo que só Deus pode preencher. Então ele diz assim, olha, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como a terra árida, exausta e sem água. Então, aqui há uma busca por Deus que não é só uma parte dele, é todo ser, né? E assim somos nós, porque Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, não é só da nossa alma, não é só de uma questão ou de uma parte que me compõe como pessoa, mas de tudo aquilo que eu sou, inclusive o meu corpo. Porque o meu corpo, diz a palavra de Deus, é santuário do Altíssimo, é morada de Deus. Então, quanto eu preciso também entender que o meu corpo, eu não faço as escolhas, ou eu supro os desejos deste corpo da forma como me apraz, né? Do jeito que eu acho que é importante. Deus, Ele se interessa por tudo que há em mim, pela minha sexualidade, que aliás Ele me fez, né? Com desejos, e a forma de eu suprir isso tem que ser uma forma que o agrade, que engrandeça a Deus. A forma como eu me visto, o que eu penso, o que eu sinto, eu sempre tenho que me revisitar e ver o quanto isso me aproxima de Deus ou me faz querer buscar nele uma dependência no sentido de que estas questões não me afastem dele. Então isso é muito importante, que nós possamos ter esse desejo. E aqui Davi diz assim, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Gente, é um privilégio estar vivo. Aliás, quando eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus por mais um dia de vida. E viver é um presente de Deus, mesmo naqueles dias sombrios, difíceis, complicados, que a gente não tem dificuldades para enfrentar, conflitos, enfim, mesmo nesses dias, Ele é um presente de Deus. E aí, assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Amém. Se eu viver, se eu gosto de estar viva, a presença de Deus ainda é melhor do que a vida. Amém. Que eu gosto de viver, né? E que devo vivê-la para Deus. Amém. Então, que Deus te abençoe. Amém. Nesta noite, através da mensagem, né, que será pregada. Vamos cantar hoje? Vamos cantar depois. Depois, qual? 139. Da harpa cristã, 139. Pronto. Orar. Vamos orar. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu és tão maravilhoso, Senhor. Tu és melhor do que a vida, do que qualquer prazer que essa vida pode proporcionar. A Tua presença em nós ainda é muito melhor do que isso.
Desperta em nós sede e fome de te conhecer, de conhecer a tua palavra, de ter tempo contigo, Senhor, investindo numa intimidade. E agora, neste momento, Senhor, abre os corações, os nossos corações, as nossas mentes, para ouvirmos a tua palavra através do Paulo. Que ele, Senhor, ao falar, seja direcionado pelo Espírito Santo, dá a ele autoridade, Senhor, para falar a tua mensagem, Senhor. Que possa alcançar os corações e ao ministrar que ele também seja, Senhor, abençoado. Amém. Novamente, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, e meus irmãos, meus queridos, nós temos aqui, temos tratado, né, sobre algumas definições que têm a ver com a oração, nas suas formas variadas. Já tratamos algumas. Agora, hoje, eu quero falar sobre contrição. Contrição, rogo e também intercessão. A contrição é o ato de alguém se lamentar e entristecer-se pelos próprios pecados. O termo hebraico significa esmagado, ferido, contrito. Os exemplos no Antigo Testamento do uso dessa palavra são os seguintes. No Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Um outro momento também muito interessante está no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15, que diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é Senhor. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Assim podemos perceber que a contrição é uma atitude de coração que envolve humildade, quebrantamento de espírito, admissão do pecado, reconhecimento do pecado e tristeza pelas transgressões cometidas. Ao mesmo tempo, implora a Deus por sua misericórdia. Então, esse reconhecimento do pecado, ele é indispensável para que haja uma mudança em nós. Para que haja uma mudança em nós. Esses dias eu li um pensamento, não sei se vou conseguir reproduzi-lo aqui, mas é uma grande miséria do ser humano não conhecer a Deus. Mas é uma outra miséria tão grande quanto essa, é quando o ser humano não reconhece a sua miséria espiritual. Quando ele não reconhece isso. E eu vejo isso, por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 20. Um pouco antes ele diz, Paulo fala do seu conflito interior, da sua luta interior. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E ele diz, isso acontece por causa do mal que habita em mim. Um apóstolo daquele calibre, com aquela bagagem, com aquele histórico, com aquele currículo de vivência com Deus, e ele então, de experiência com Deus, ele diz, o mal habita em mim. E é muito interessante que em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele chega a dizer isso. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É o principal. Eu me lembro também de uma frase de Blaise Pascal, um homem que eu admiro, que foi filósofo e matemático francês, teve uma experiência com Deus muito linda, uma vida com Deus muito linda. E ele tem uma frase, tem muitas frases dele, mas uma delas eu vou citar agora. Os homens justos se julgam pecadores, e os homens pecadores se consideram justos. Os homens justos se consideram pecadores, e os homens pecadores se consideram justos. Então você vai pegar, por exemplo, vai observar, por exemplo, muitos vultos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, eles reconhecendo a sua miséria, a sua limitação, suas fraquezas, como Moisés, Senhor, eu não sei falar, como Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, quando Deus o chamou para o ministério.
Ou Isaías, ai de mim que estou perecendo, sou homem de lábios impuros, né? O próprio Pedro, né? Quando Jesus se aproxima dele lá depois da ressurreição, no lago, no mar, ele está nu. Eu não creio que ele estivesse completamente nu, havia algum tipo de roupa no seu corpo, ele não estava com todas as roupas, né? Mas quando Jesus se aproxima, ele diz: Senhor, afasta-se de mim, eu sou um homem pecador, né? Eu acho muito bonito isso, olha, e eu digo para vocês, é uma tremenda demonstração da misericórdia de Deus, do Espírito Santo de Deus, quando ele aponta para nós a nossa miséria, a nossa miséria, né? Nós temos muita tendência de elogiar as pessoas no seu pecado, nos seus malfeitos, nas suas tramóias, né? Mas a Bíblia não faz isso, Deus não faz isso, né? Ele ama o pecador, com certeza, mas nunca vai elogiar o pecado, nunca, né? Nunca você encontrará na Bíblia Deus falando para alguém: você fez muito bem em pecar, né? Isso não é muito grave, não, né? E aquele negócio todo, não é assim, né? Um outro termo também que eu gostaria de tratar com vocês é rogar, né? O rogo, né? A palavra rogar significa pleitear ou pedir com urgência, especialmente a fim de persuadir. Representa 5 diferentes palavras hebraicas, no geral traduzidas como interceder, orar e suplicar. Em algumas versões, essas palavras são traduzidas por pedir, exortar, interceder, buscar ou implorar. A experiência de Moisés com Faraó mostra esse exemplo, serve de exemplo. Então nós vamos ver em Êxodo capítulo 8, versículos 8 e 9, quando Moisés estava ali lidando com Faraó, né? Tratando com ele sobre a permissão para o povo judeu sair, para o povo hebreu sair do Egito, né? Então diz assim em Êxodo capítulo 8, versículos 8 e 9. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: peçam ao Senhor. Uma outra versão, que é a Bíblia corrigida, a Almeida Revista e Corrigida, diz assim: rogai por mim ao Senhor, que tire as rãs de mim e do meu povo, porque houve a praga das rãs, né? Então deixarei que o povo vá e ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tenha bondade de me dizer, ou por favor, me diga quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais e pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você e das suas casas e fiquem somente no rio. 4 vocábulos gregos no Novo Testamento já, né, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, são traduzidos por rogar, sendo que às vezes, dependendo da tradução, assume os seguintes significados: implorar, exortar, pedir e também orar. E vem o exemplo de Tiago capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, né? E aqui no sentido de acessível a rogos, né? Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então está aí o sentido de rogar. Agora, um outro termo que eu gostaria também de tratar hoje com vocês é o termo intercessão, que é um aspecto também muito importante da oração. O termo hebraico para intercessão ocorre 46 vezes no Antigo Testamento. Sua forma verbal significa encontrar-se, pôr pressão sobre e, finalmente, pleitear, né? Pode também significar interceder diante de alguém ou junto a alguém, né? Olha o que diz Isaías 53, versículo 12, né? Quando o profeta fala das dores do Messias, né? É um texto muito importante, citado no Novo Testamento mais de uma vez, né?
Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, isso aqui é uma referência a Jesus. E com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. E é interessante que o tempo verbal, na corrigida aí pelos transgressores, intercede. Mas as demais versões, como também a NVI, a nova versão internacional, usa, ele intercedeu pelos transgressores. E é verdade, ele fez isso. Ele fez isso na cruz. Ele fez isso na sua agonia. É maravilhoso. No Novo Testamento, o termo, a palavra intercessão significa apelar a alguém, pleitear, fazer intercessão, orar. E então nós temos duas passagens, eu vou citar duas passagens no Novo Testamento que incluem este vocábulo. Primeiro, Romanos 8, versículo 26 e 27, que diz assim: e da mesma maneira também o Espírito, e aqui é o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede, pleiteia por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que maravilha! Na oração, não sabemos o que pedir. O Espírito Santo troca a nossa oração diante de Deus, diante do Pai. Ele troca com outras palavras, outras maneiras. Que coisa bonita, com gemidos inexprimíveis. E um outro texto muito interessante é de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Paulo escreve assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. E é claro, na sequência, Paulo vai dizer que devemos orar também pelas autoridades, todas as autoridades. Uma coisa muito linda que eu acho também nesse aspecto da intercessão é que o principal intercessor de toda a Bíblia, de todo o universo, de todas as épocas, é o Senhor Jesus. Ele é o principal intercessor. Como eu já mencionei aqui, Isaías 53, versículo 12, ele intercede pelos transgressores. Eu acho muito interessante quando Jesus dá a demonstração da prática da sua obra intercessória. Quando em João, no capítulo 17, ele ora ao Pai, em favor dos discípulos, em favor de nós, porque tem um momento no capítulo 17 de João que ele diz: Pai, eu não peço somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Cristo orou por mim, orou por você, orou por todos nós. Cristo orou por aqueles que ainda chegarão ao conhecimento salvífico do Filho de Deus. Que bênção! Cristo fez isso. E também um outro versículo que trata dessa obra intercessória de Cristo se encontra em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele é capaz, quer dizer, Jesus é capaz de salvar definitivamente, significa aqui completamente, totalmente. Jesus não salva pela metade, nem a prestação. Jesus não deixa parte do perdido para trás, ele salva completamente. A nossa salvação em Cristo, ela é completa, ela é total, e temos uma salvação plena em Cristo Jesus. Então vou repetir: ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, porque o único meio de nos aproximarmos de Deus é através de Jesus Cristo. Não adianta você procurar outra religião, não adianta você procurar algum guru espiritual, não adianta vela, não adianta promessa, não adianta fazer caridade pensando que você vai chegar lá. Não adianta.
Não adianta sacrifício, não adianta. Não adianta querer comprar a salvação de Deus com dinheiro, como muitas igrejas pregam, né? Com dinheiro. O dinheiro chama a atenção de Deus. É o seu sacrifício que vai chamar a atenção de Deus. Isso é miséria moral, é desonestidade, né? Mas nós vamos ver que ele vive sempre para interceder por nós, por eles, né? Sem cobrar nada, né? Me lembro uma vez, já faz tempo, aconteceu numa igreja no Rio de Janeiro, né? Aconteceu, eu não vou falar a denominação, não vou falar o nome de ninguém, mas aconteceu. Que depois de um culto, num domingo de manhã, uma mulher foi falar com o pastor, né? Foi falar com o pastor. E ela estava muito aflita. Pastor, eu preciso falar com o senhor, eu preciso de uma oração. Aí o pastor a chamou do lado e ela começou a contar o drama dela. Pastor, eu descobri que o meu filho está nas drogas, eu estou arrasada. Meu filho está nas drogas, né? E eu preciso de uma oração. E o pastor lhe disse na hora: irmã, isso vai custar um sacrifício, né? Sem sacrifício Deus não opera. E ela disse: pastor, me explica melhor isso. A irmã vai ter que fazer um sacrifício, vai ter que fazer uma oferta, né? E a oferta vai ser de R$200 para Deus operar na vida do seu filho. Mas pastor, eu sou empregada doméstica, não ganho para dar uma oferta de R$200. Quanto que a irmã tem na carteira? Ela abriu na bolsa. Quanto que a irmã tem na bolsa? Ela abriu a bolsa e falou: pastor, eu tenho R$15. Tenho R$15. Irmã, nesse caso eu vou orar, mas aí eu já não garanto. Que safado, que cretino. Como é que uma pessoa dessa pode se envolver no ministério da santa e bendita palavra de Deus? Cristo nunca cobrou. Quanto que ele cobrou de Bartimeu para abrir os seus olhos? Quanto que Maria Madalena pagou para ficar livre dos demônios que a atormentavam, 7 demônios? Quanto? Quanto que outros pagaram? A mulher sírio-fenícia pagou para ter a sua filha liberta de demônios. Quanto que a viúva de Naim pagou para Jesus ressuscitar o seu filho? Quanto que aquele casal em Caná da Galileia, no casamento, quando faltou vinho, pagou para Jesus? Forneceu vinho. É lamentável, mas graças a Deus nós temos um Salvador poderoso, maravilhoso, fonte da salvação, fonte de toda alegria, fonte de bondade, fonte da vida eterna, e fonte da nossa provisão. Cuida de nós. Que bênção, podemos contar com Jesus o tempo todo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude numa caminhada com discernimento, com discernimento, com sabedoria, mas também com o coração quebrantado e contrito, e que sejamos intercessores, que entremos na brecha para interceder por aqueles que necessitam, pela nossa nação, pelos necessitados em todas as áreas. Amém? Então, neste momento, nós vamos cantar o hino 139 e depois nós vamos orar. O hino 139. Jesus é meu, eterno Redentor. A letra é muito rica, como são as letras dos hinos, A letra é muito bonita. Já o Filho de Deus é descido do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua
tua carne, rasgada qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus a de dar, do medo da morte este dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou, onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Aleluia, glória a Deus. Viver contente em Cristo é um privilégio. Que salvação tão grande. Vamos orar. Vamos orar pelas vacinas, são mais de uma, são várias. Vamos orar também para que Deus mova sobre os corações. É muita gente relaxada, né? Olha, eu vou dizer para vocês, é muito triste, mas praias cheias significam hospitais cheios, cemitérios cheios, e a turma baixou a guarda. Não podemos, né? O vírus é invisível, não sabemos onde ele está, né? Não sabemos. Tenho orado por alguns irmãos, né, que têm sido afetados, graças a Deus, estão se recuperando, outros já se recuperaram, né? Vamos continuar orando, né? Vamos orar pelo Brasil, por toda a situação, em nome de Jesus. Junte-se a nós, se você puder, neste momento de intercessão, de oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós suplicamos a Tua bênção neste momento para as nossas vidas. Quanta necessidade de Ti em nós, quanta necessidade de Ti ao nosso redor, quanta necessidade de Ti, Senhor, na nossa nação, no Brasil e no mundo inteiro. Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica-nos do sangue de Jesus, lava-nos de toda transgressão, Senhor, para que possamos andar de branco na Tua presença e em tudo fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a Te obedecer, ajuda-nos a Te amar, ajuda-nos a Te servir, ajuda-nos a louvar o Teu nome,
Senhor, ajuda-nos a meditar na Tua palavra, a viver em comunhão e intimidade contigo, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, eu oro neste momento por todas as pessoas, nossos irmãos, Senhor, e aqueles que não são também nossos irmãos, que, Senhor, foram infectados com este vírus, que o Senhor envie, Senhor, a cura, a restauração completa, a vitória nessas vidas, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, cuida dos médicos, Senhor, cuida dos enfermeiros e enfermeiras, cuide de todo, Senhor, de todo o contingente médico, Senhor, envolvidos, meu Deus, não apenas com coronavírus, mas no tratamento de outras enfermidades. Deus tem misericórdia, em nome de Jesus. Supre, Senhor. Apressa-te, Senhor, te suplicamos, em nome de Jesus, a nos enviar uma vacina, Senhor, 100% confiável, Senhor, 100% eficiente, eficaz. E, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos nos ver livres dessa pandemia, em nome do Teu Filho Jesus. Pai querido, Pai de amor e de misericórdia, eu oro pelo Brasil, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, pelo presidente da República, pelos ministros de estados, Senhor, pelos governadores, Senhor, pelos prefeitos, vereadores, deputados e senadores. Senhor, abençoa a nossa nação. Livra a nossa nação da corrupção, da violência, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Dá ao Brasil, Senhor, um período de prosperidade, de crescimento, perdão, em todas as áreas, Senhor, na área da educação, Senhor, na área empresarial, na área, Senhor, ecológica, Senhor. Meu Deus, que haja, Senhor, uma conscientização de todos, Senhor, e não apenas de alguns, para, Senhor, protegermos a nossa flora, a nossa fauna, Senhor, aquilo que nos dá vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que haja, Senhor, um despertamento no Brasil. Livra-nos, Senhor, de exploradores gananciosos que atacam, Senhor, o meio ambiente o tempo todo, danificando, Senhor, o nosso meio ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu também quero pedir, Senhor, que o Senhor livre o Brasil dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor. Livra-nos dessa gente. Faz surgir no Brasil uma nova geração, Senhor, com ética, com uma visão, Senhor, voltada para a ética, para, Senhor, a solidariedade, com amor ao próximo, Senhor, para que tudo que seja feito nessa nação seja feito para o bem comum, Senhor, em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, dos egoístas, dos lobos vorazes, Senhor, que estão em todas as partes, não apenas na vida secular, mas também na vida religiosa. Pai, em nome de Jesus te pedimos. Peço a tua bênção sobre os Estados Unidos, ainda grandemente castigado por violências, por este novo coronavírus, por mortes, por internações. Senhor, tem misericórdia. Afasta, Senhor, o mal daquela nação e de todas as nações do mundo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Cuida da Igreja Cristã da Trindade e das demais igrejas também. Cuida das nossas crianças, adolescentes e jovens. Cuida dos adultos, dos idosos. Cuida das irmãs do Senhor do jardim de oração, de todas elas. Senhor, cuida, Senhor, do coral, Senhor, dos irmãos do coral, dos grupos de louvor, de Libra, Senhor, da diaconia. Senhor, cuida, meu Deus, daqueles que estão, Senhor, envolvidos com missões, com evangelismo, Senhor, em todas as áreas, Senhor, com a assistência social da igreja. Senhor, ajuda-nos a ajudar aqueles que necessitam, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Abençoa, Senhor, também a retomada, Senhor, das obras, Senhor, da igreja, da reforma que tivemos que parar por causa da pandemia. Ajuda-nos também, Senhor, na questão das mídias sociais, para que agora, Senhor, nós possamos melhorá-las cada vez mais, Senhor, a fim de pregar a tua palavra sem qualquer impedimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e nós oramos a ti agradecidos, gratos pela tua resposta, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amamos vocês. Que Deus abençoe muito a tua vida. E não pode esquecer, sábado, a live da ceia,
tá bom? Deus abençoe. 18h30. Às 6h30, né? No sábado. E domingo às 10 da manhã. Domingo às 10, o culto. Direto lá na nossa igreja. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão, o poder, a virtude do Espírito Santo, a alegria, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje, todos os dias e até a eternidade. Amém. Deus abençoe.